Começar a gravar. 1, 2, então, gravando. Então, a aula de polinômios. E para começar a falar de polinômios, eu começo falando dessa seguinte situação, problema. Certo? Veja bem, nessa situação, problema aí, ó, eu tenho, no caso, dois retângulos, certo? Eu tenho dois retângulos, certo? Eu tenho um retângulo número 1, certo? E no caso aqui eu tenho um retângulo número 2. Eu tenho um retângulo número 1 e um retângulo número 2. E a área de um retângulo, pessoal, por exemplo, a área, né, no caso a área de um retângulo, a gente calcula a área multiplicando os lados. A gente escolhe o comprimento e a largura e multiplica. Por exemplo, você quer trocar, por exemplo, a cerâmica do seu quarto, então a cerâmica da sala, a cerâmica da cozinha. Como é que o pedreiro ele chega e vai falar assim para você, olha, você tem que ir na loja de material de construção e comprar, por exemplo, 25 metros quadrados de cerâmica para cobrir, no caso, todo o chão ali do quarto, ou então da cozinha. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar aí uma fita métrica, né? No caso, uma fita métrica, ele vai medir aí, ó, o comprimento, no caso aí, o comprimento, certo? Da sala, no caso da cozinha, da casa de vocês, ele mede o comprimento. Depois ele vai lá e mede a largura, ele mede o comprimento e a largura. Depois ele multiplica o comprimento vezes a largura. Por quê? Porque as cozinhas, né, geralmente elas são retângulo, né? Eu nunca vi uma cozinha, né, redonda. No caso, os cômodos da nossa casa, eles são retângulos. Então, já que é um retângulo, basta multiplicar, no caso, o comprimento que ele mediu com a trena, certo? Vezes a largura. Quando ele multiplica o comprimento, no caso aqui, ó, o comprimento vezes a largura, ele vai obter a área, no caso dessa região 1. Então, como é que é a área dessa região 1? A vezes B, certo? Lembrando que a região 1, ela vem nessa região já que eu estou passando o mouse, certo? Então, ele multiplica A vezes B. E ele foi e colocou aqui, ó, A vezes B, que é a multiplicação, no caso, desse primeiro monômio bem aqui. E aí agora eu quero calcular a área dessa região número 2, certo? Faz de conta aí que aqui é a cozinha e aqui no caso é a sala de jantar, aí ó, sala de jantar. A sala de jantar, que no caso é essa área 2, ela também é um retângulo e a área de todo o retângulo é comprimento vezes largura, ou então largura vezes comprimento, porque nenhuma multiplicação, a ordem dos fatores não altera, no caso, o resultado, beleza? E aí ele faz essa multiplicação, ó. Quanto é que é x vezes x? X vezes x é x ao quadrado. E para recordar, isso daí eu vou fazer assim, ó. Quanto é que é, no caso aí, ó, x que multiplica x? Não é uma potência de mesma base? Olha só, não tem nada em cima do x, subtende que tem o quê? O número 1. Deixa eu aumentar aqui a grossura dessa caneta, só um momento. Então, se eu quero calcular aqui, no caso aqui, ó, essa área, bem aqui, ó, vou multiplicar x vezes x. Então, o que que eu vou fazer? É uma multiplicação de potência, eu conservo a base, certo? E multiplico os expoentes, ou e somo os expoentes, perdão. 1 mais 1 igual a 2. Então, por isso que ele coloca aqui, ó, que essa área número 2 é o quê? X ao quadrado. E aqui ele representa, ó, a área dessa figura é dada pela soma, no caso de AB mais X. Se a gente soubesse, por exemplo, o comprimento, no caso aqui, do A e o comprimento do B, a gente substituía aonde? No lugar do A e do B. Se a gente soubesse, no caso, o comprimento de X, substituía no lugar do X. Por exemplo, aqui, ó, se o meu A, no caso, ele vale 3, certo? O meu B, ele vale 2, não, né? 2 não tem, ele vale 4, certo? Vamos dizer que o meu x, ele vale 5. Então, ele fala que aquela área lá, ó, é A vezes B mais x ao quadrado. A vezes B mais x ao quadrado, certo? Então, como é que ficaria? O A vale quanto? O A vale 3, que multiplica o B. O B vale quanto? O B vale 4, que soma com quanto? Com x elevado ao quadrado. Então, ficaria 5 elevado ao quadrado. Resolvendo, 3 vezes 4, no caso, vai dar igual a 12, mais 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, não é 5 mais 5.
É 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Somando isso daí vai dar igual a 37 metros quadrados. No caso, seria a área, certo? Aí da nossa cozinha e da nossa sala de jantar, como se fosse essa seguinte situação. Beleza? Mas o foco não é essa substituição, aqui é só para dar uma visão melhor do que nós estamos falando. Tá, mas o que que eu quero, certo? O que que eu quero, onde eu quero chegar falando disso? Justamente dessa palavra bem aqui, ó. O meu objetivo é avaliar essa palavra aqui, ó, polinômios. Polinômios. Se eu pego essa palavra aqui, ó, poli, certo? Poli, o que que significa poli? Significa muitos, certo? E monômios, no caso, nômios aqui, ó, é de que? É de monômios. Então, polinômio significa vários monômios. E se a gente observar aqui, ó, AB mais x elevado ao quadrado, eu tenho, no caso, vários. Se é mais de um, no caso, já é plural. Se é mais de um, é plural. Então, não posso dizer aqui, ó, que isso daqui, essa expressão completa junta, ela é apenas um monômio. Ela é o quê? Um polinômio, beleza? Então, é simplesmente isso. É quanto você soma, ou então você subtrai, ou então você soma, subtrai, multiplica. Daí você já tem, no caso aí, um polinômio. Conseguiram me acompanhar? Dá um joinha aí no bate-papo aí, se vocês entenderam, compreenderam bem isso que eu acabei de falar. Deu para... Posso seguir? Tá tranquilo? Bom dia, Luiz Helena. Tá de boa, né? Tá de boa. Tranquilo, então vamos continuar avançando. Qualquer coisa aí vocês me interrompem, beleza? Então, avançando aí, ó. Aí ele pega e começa a falar nessa parte de cima que essa situação, né, que eu acabei de apresentar para vocês, né, ela indica, certo, uma adição ou então uma subtração de monômios, certo? Olha só, para a gente, a adição algébrica de monômios, a adição algébrica, ela já significa, no caso, soma e subtração. E agora observa bem o que eu vou falar. Toda subtração, certo? Eu posso encarar como uma adição algébrica, certo? Uma subtração, ela também é uma adição algébrica. A soma e a subtração, ela é uma adição algébrica. Que nem, por exemplo, aqui, ó. Olha esse polinômio aqui, ó. Y menos 2x. Por que que eu posso falar que isso daqui é uma adição algébrica? Veja bem, acompanhe aqui, ó, vê se vocês concordam com isso que eu vou falar para vocês. Deixa eu apagar aqui, pegar minha super, mega, ultra borracha. Certo? Olha só, cadê o slide? Cadê o slide? Foi para onde? Aqui. Ó, y menos 2x. Vê se você concorda. Eu nem vou trabalhar com isso daqui, não. Eu vou pegar uma expressão mais fácil. Por exemplo, assim, ó, 3 mais, no caso 3, ó, no caso menos 2. Isso daqui, no caso, se eu perguntar para vocês, isso daqui, no caso, é uma subtração, certo? Uma subtração. 3 menos 2 é igual a 1. Mas pare e pensa, eu não posso escrever isso daqui, ó, 3 mais menos 2? Eu não posso escrever desse modo? Então, olha só. Então, toda subtração eu posso dizer que é o quê? Uma adição. Agora, vamos resolver isso daqui, ó. Eu vou repetir o 3, certo? Agora, me responda aí, ó. Mais com menos é o quê? Menos. Menos 2 é igual a 1. Então, toda subtração, eu posso transformar em uma adição. Por esse motivo, eu falo que tanto a adição quanto à subtração, ela em si, no caso, é uma subtração, uma adição algébrica, beleza? Voltando aqui para o slide, né? Então, ele fala, indicam, né, uma adição algébrica, né? Ele pega e fala, ó, qualquer adição algébrica de monômios denomina-se polinômio. Quando eu falo adição algébrica, eu estou falando o quê? De somar e subtrair, certo? Somar e subtrair. E para ficar mais claro, certo? Eu vou escrever bem aqui, ó. O que que significa adição algébrica? Adição algébrica.
algébrica. Adição algébrica é o mesmo que o quê? Somar e subtrair, beleza? Que fica bem claro. Então, toda vez que eu usar essa expressão aí, né, no caso de adição algébrica, certo? Eu estou falando de somar, no caso, e subtrair. Tranquilo? E aqui ele faz algumas observações, já vou deixando uma dica aí. Essas observações é excelente para colocar aí, no caso, nas nossas observações aí, nas nossas questões de certo ou errado, né? Então, ele fala que na primeira observação, certo? Qualquer monômio é considerado um polinômio, beleza? Definição, certo? Qualquer monômio é considerado um polinômio. Os monômios que formam um polinômio são denominados termos do polinômio. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um AB mais x elevado ao quadrado. Eu tenho aqui, ó, esse primeiro termo. Quem é meu primeiro termo? AB. Quem é o meu segundo termo? X ao quadrado. Então, ó, os monômios que formam um polinômio são denominados de termos do polinômio. Então, por exemplo, 2xy. A gente viu nas aulas anteriores que isso aqui é um monômio, mas todo monômio é o quê? Um polinômio. Então, esse daqui, esse carinha bem aqui, ó, 2xy, ele é um polinômio de o quê? De um só termo, ou seja, ele é o quê? Um monômio. Agora aqui eu tenho, ó, 10x mais 10y mais 2. 10x é um monômio, 10y é um monômio e 2 também é um monômio. Então, eu posso dizer que tudo isso daqui é o quê? É, no caso aí, um polinômio, que tem vários monômios, certo? E aí eu posso dizer que esse polinômio bem aqui, ó, é um polinômio de 3 termos. Por que um polinômio de 3 termos? Porque eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro. Beleza? Bem tranquilo isso daí, né? Avançando. E aí chegamos na parte aí de como reduzir um polinômio, né? O que no caso é reduzir um polinômio? Reduzir um polinômio não é nada mais do que a gente pegar, certo? Fazer somas e subtrações. A gente aprendeu, no caso, nas últimas aulas, que para eu poder, no caso aí, ó, somar ou então subtrair um polinômio, eu tenho que ter a mesma parte literal, ou seja, eles têm que ser monômios semelhantes, certo? Eles têm que ser semelhantes, certo? Eu só posso somar ou então subtrair polinômios, monômios, se eles forem, no caso aí, monômios semelhantes. Aí você tem que lembrar o que é semelhante. Um monômio semelhante, ou então um polinômio semelhante, são polinômios, ou então monômios, que têm a mesma parte literal, beleza? Então, se tiver a mesma parte literal, eu posso somar ou então subtrair. Então, quando eu somo ou então eu faço a subtração, eu consigo deixar ele menor, significando a mesma coisa. Então, eu coloquei essa expressão aqui, ó. X elevado ao quadrado mais xy mais xy mais x ao quadrado, mais x ao quadrado mais xy. Olha só o que ele fez aqui, ó. Ele pegou, certo, os termos que possuem monômio semelhante e juntou. Por exemplo, quais são os termos aqui semelhantes? Olha só, xy é semelhante, no caso, com xy, que é semelhante, no caso, com xy. Por que ele é semelhante? Porque ele tem a mesma parte literal, ou seja, ele tem a mesma letra, as mesmas letras. Então, se eles possuem as mesmas letras, eu posso somar ou então subtrair. Ele pegou e reorganizou esse polinômio aqui, ó. Ele pegou esse x elevado ao quadrado e colocou do lado desse outro x elevado ao quadrado. Veja bem, ó. Ele reescreveu, ele pegou aqui, ó, deu um Ctrl+C e um Ctrl+V e colou nessa região aqui onde é que eu estou passando a seta do mouse, certo? Ele pegou e falou, olha, esse carinha bem aqui, ó, ele é igual a esse outro carinha. Se eles são iguais, se eles são coleguinhas, eu vou colocar um do lado do outro. Então, ele pegou esse outro aqui, ó. Cadê a seta? Ele pegou esse outro e colocou um do lado do outro. Ele pegou e viu, olha só, esse daqui é XY, esse daqui é XY,
e esse outro aqui também é xy. Então, eu vou colocar todos um do lado do outro, certo? Então, ele aplicou aí, ó, aquela propriedade que a gente viu que é a propriedade comutativa, ou seja, né, como se fosse reorganizar. E aí eu entro depois falando um pouco mais dessa, revisando essa propriedade que vocês já viram, certo? Agora veja bem, imagine aqui, ó, eu tenho x ao quadrado mais x ao quadrado. Eu tenho um x ao quadrado mais um outro x ao quadrado. Então, vamos ter que lembrar lá da nossa aulinha de adição de monômios. Se eu tenho um x ao quadrado mais x ao quadrado, então eu tenho o quê? 2x ao quadrado. Por exemplo, se eu tenho uma casa, certo? E ganho uma outra casa, eu vou ter o quê? Duas casas. A mesma coisa acontece aqui, ó. X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. E aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho o quê? 3xy, certo? Eu tenho um xy, 1 mais 1, no caso vai ser 2, com mais esse outro vai ser 3. Então, o que que ele fez? Ele pegou esse monômio que era gigantesco, ele organizou os termos semelhantes e simplificou. No caso, ele simplificou e transformou, no caso, em apenas, no caso aí, ó, um polinômio menor, que significa a mesma coisa. Então, isso daqui ficou 2x ao quadrado mais 3xy. Então, dizemos, no caso aqui, ó, que 2x ao quadrado mais 3xy é a forma reduzida do polinômio apresentado bem aqui, ó. Então, o que que eu fiz? Eu reduzi. Reduzir é a mesma coisa no caso que fazer uma simplificação. Tranquilo isso daí? Agora, olha só, para quem boiou, não entendeu nada, eu vou resolver bem aqui, ó. Não, não é agora que eu faço essa resolução. Daqui a pouquinho, peraí. Então, aqui eu tenho, no caso, né, esse polinômio reduzido. Deixa eu apagar essa parte aqui, que eu vou precisar dessa tela. Certo? Pronto. E aí eu tenho esse polinômio reduzido. Para fixar melhor, eu tenho esse outro exemplo aqui. Nesse outro exemplo, ele fala, ó, escreva na forma reduzida o polinômio 3a menos 5ab mais 8b menos 2a mais 3ab mais b. Beleza, aqui eu fiz aqui essa apresentação aqui de slide, mas eu preferi fazer o passo a passo com vocês bem aqui, certo? Eu preferi fazer o passo a passo. Então, vejamos como que a gente vai organizar isso daqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho a mesma expressão que aqui, certo? E o que que eu vou fazer? Eu vou primeiro observar os monômios semelhantes, certo? O que que são monômios semelhantes? Que têm as mesmas letras, as mesmas partes literal. Vou pegar a caneta vermelha, por exemplo, ó, aqui eu tenho um 3A, certo? Aqui eu tenho um 5AB, então eles não são semelhantes porque as letras não são iguais, certo? Aqui eu tenho 8B, também ele não é semelhante ao meu 3A, porque aqui é A, aqui é B. Aqui eu tenho aqui, ó, um menos 2B, ou menos 2A, é semelhante. Por quê? Porque eles têm a mesma parte literal. Não tenho mais nenhum outro semelhante. Então, eu vou pegar esses dois carinhas aqui, ó, que no caso aqui, ó, é o 3A, certo? É o 3A menos, no caso aí, ó, 2A. Coloquei um do lado do outro. Vou pegar uma outra cor de caneta, no caso aqui, um rosa, certo? Agora eu vou passar para esse outro carinha aqui, ó. Ele é menos 5AB. Tem outro monômio aí que tem essa mesma parte literal? Tem. Qual é esse outro monômio? Esse carinha aqui, ó, que é 3AB. Então, eu vou reescrever, ó, menos 5AB, certo? Do lado de quem? Do mais, no caso aí, ó, 3AB. Escrevi, no caso, um monômio semelhante um do outro, um do lado do outro. E por último, sobrou aí, no caso aqui, ó, mais 8B e B. Vou escrever eles aqui, ó, mais 8B, certo? Mais B. Agora eu posso resolver tudo isso daqui. 3A menos 2A. 3A menos 2A. Se eu tenho 3A e tiro 2, se eu tenho 3 e tiro 2, eu fico com quanto? Com 1.
com o quê? Um A. Então, isso daqui eu vou ficar apenas com A. Beleza? Um A. Eu posso escrever assim, ó. Mas o 1, certo? Ele está multiplicando A. Então, eu não preciso, por exemplo, escrever esse 1 justamente porque qualquer coisa que eu multiplico por 1 resulta nessa qualquer coisa. Então, esse primeiro aqui ficou o quê? Apenas A. Agora, me acompanhe nesse daqui, ó. Olha só, eu devo menos 5AB, mas só que eu tenho apenas 3AB para pagar. Então, eu devo 5 e tenho 3 para pagar. Eu vou ficar devendo quanto? 2. Mas como é dívida, eu vou colocar o sinal negativo. Então, aqui vai ficar, ó, menos 2AB. Beleza? Ó, 5 menos 5 mais 3. É isso daqui, ó, menos 5 mais 3. Eu devo R$ 5 e tenho 3 para pagar. Eu vou ficar devendo quanto? 2. E aí, simplesmente, eu escrevi AB. Beleza? E por último aqui, ó, eu tenho, no caso aqui, ó, 8, certo? Eu tenho 8 mais 1. Eu tenho 8B mais 1, eu vou ficar com quanto? Com 9. E depois, simplesmente, eu coloco o B aí do lado. Então, essa parte aqui é 9, certo? B. Então, resumindo toda essa expressão aqui, ó, isso daqui fica A menos 2AB, certo? Mais, no caso aqui, eu esqueci o positivo, mais 9B. Então, essa expressão que eu acabei de reescrevê-la, o que ela significa? Ela significa a forma reduzida desse polinômio gigantesco que eu acabei de apresentar aqui. Então, essa parte aqui é a redução, certo, desse polinômio, bem aqui, ó. Essa parte é a redução desse polinômio bem aí. E aí, de boa, tranquilo? Alguém quer que eu volte em alguma parte? Deu para entender, galerinha? Deu para compreender legal aí? Deu para entender? Então, tranquilo, né? Beleza, deu para entender, então perfeito. Tá de boa, né? Então vamos avançar aí mais um pouco. Essa outra situação, eu tenho esse polinômio aí, ó, gigantesco aí, ó, que é 3x ao quadrado, menos, no caso aí, ó, abre parênteses, no caso, menos 9x mais 4, aí mais, abre parênteses, menos 7x mais x ao quadrado, menos 3. Certo? Como é que eu vou, no caso, simplificar? Veja bem, olha só, eu vou pegar esse 3x ao quadrado e vou reescrever ele aqui, ó. 3x elevado ao quadrado. Reescrevi ele aí. Agora, veja bem, toda vez que eu tiver, no caso aí, ó, uma expressão algébrica, se eu tiver um sinal de menos, que ele está antes, certo? Antes de uma expressão que está entre parênteses, certo? Eu vou trocar os sinais desses carinhas que está aqui dentro. Então, se for um menos, antes, no caso aqui, ó, de uma expressão que está entre parênteses, eu troco o sinal deles. Então, se eu troco o sinal deles, por exemplo, ó, quando é menos, eu troco os que estão aqui dentro. Então, se aqui, no caso, é menos 9x, vai ficar o quê? Mais 9x, certo? E aí eu vou sumir com esse parênteses. Se aqui é mais 4, vai ficar o quê? Menos 4. Simples assim. Agora, olha só. Quando é menos, eu troco o sinal dos carinhas que está dentro de parênteses e reescrevo eles bem aqui, certo? Agora, quando é mais, eu não faço nada. Eu simplesmente dou um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Se é menos, eu troco o sinal e reescrevo. Se é mais, eu apenas dou um Ctrl+C, Ctrl+V, eu apenas copio. Então, vai ficar, ó, menos 7x, certo? Mais x ao quadrado menos 3. Beleza? Ficou desse jeito aí. Deixa eu apagar esse 3 que eu não gostei dele, não. Mais 3. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou organizar os monômios semelhantes. O que são monômios semelhantes? Monômios que têm a mesma parte literal. Então, olha só. Eu vou olhar para esse 3x.
Tem algum outro carinha que tem 3x ao quadrado? Então, eu vou olhar um por um. O único que tem x ao quadrado é quem? Esse carinha aqui. Então, eu vou colocar os amiguinhos um do lado do outro aí, ó. 3x mais x ao quadrado. Vou pegar aí uma outra caneta aí, ó, o azul, certo? E vou olhar agora para o 9x. Tem algum outro carinha que tem a parte literal x? E aí eu vou olhar, ó, tem apenas o menos 7x. Então, eu vou colocar os coleguinhas do lado aí, ó, mais 9x, certo? Menos 7x. Belezinha? Galera, a aula está prevista aí para 9h20, mas a gente hoje vai exceder um pouquinho esse horário, certo? Visto que nós temos uma aula dupla, certo? A gente vai exceder, mas não vai ser muito. Vou tentar ser o mais breve possível. Tranquilo? Então, ó, então esses dois carinhas aqui, eles são termos semelhantes, porque possui a mesma parte literal. Agora eu vou pegar o rosa aqui, ó, e vou olhar para o menos 4. O rosa não, vou pegar... o rosa mesmo, pode ser, porque o rosa pode confundir com o vermelho, mas não tem problema, acho que não confunde, não. Certo? Agora eu vou pegar esse outro carinha aqui, ó, menos 4. Tem algum que tem apenas números? Apenas aqui, ó, o menos 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 4 com menos 3, certo? Vou colocar do lado. Agora eu vou resolver toda essa situação aí, ó. Como é que eu vou resolver? Veja bem, adição de monômios aí, ó. 3x elevado ao quadrado mais x, galera, quando eu organizar, certo? Eu vou somar apenas os coeficientes. O que são coeficientes? São os números que estão do lado das letras. Então, olha só, como é que eu vou fazer isso aqui? Se não sabe, você vai olhar para o 3 e para o 1 que fica subentendido. Então, 3 mais 1 dá igual a 4. E aí, simplesmente, eu copio a parte literal, a parte que é letras. Vou olhar para esse outro carinha aqui, ó. Vou fazer, ó, 9 menos 7. 9 menos 7 dá quanto? Dá 2. E vou copiar agora quem? A letra, certo? Positivo, certo? Positivo. Agora eu vou olhar para esse último carinha aqui. Veja bem, ó. Menos 4 com menos 3. Eu devo R$ 4 para uma pessoa e devo R$ 3 para outra. Então, eu vou ter uma dívida de quanto? De menos 7. Então, resumindo, certo? Tudo isso daqui, ó, juntando, fica o quê? 4x ao quadrado mais 2x menos 7. Essa daqui é a minha resposta, beleza? Lembrando que aqui, ó, é um menos, viu? Deixa eu arrumar isso daqui com a borracha. Deixa eu diminuir o tamanho da minha borracha aqui. 7 agora, vou colocar aqui, menos 7. Beleza? Tranquilo? Então, vamos avançar aí, ó. Então, nós temos aí as respostas aí, ó. O primeiro deu lá, ó, A menos 2AB mais 9, A menos 2AB mais 9, que está no slide. E o outro aqui deu, ó, 4x ao quadrado mais 2x menos 7, ó, 4x ao quadrado mais 2x menos 7. Então, eu posso dizer que a forma reduzida, ou seja, a forma simplificada desse monômio bem aqui, é essa partezinha bonitinha que está bem aí, tranquilo? Então, avançando mais um aqui, ó. Então, aí temos essas observações aí, ó. Cadê? Tivemos a primeira, agora temos uma segunda observação. E preste atenção nessas partes para nossas avaliações aí, no caso aí, de certo ou errado. Olha só, os polinômios de um só termo são chamados de monômios. Era o que a gente vinha estudando anteriormente. Um polinômio reduzido de 2 termos também recebe o nome de binômio. Tranquilo? Então, olha só. Binômio é um polinômio que tem o quê? Apenas 2 termos. Então, eu posso dizer que 3x mais 2y é um binômio. 4a menos b é um binômio. Xy mais y ao quadrado também é um binômio. Também podemos utilizar esse termo. Um binômio também é o quê? Um polinômio. Tudo que eu estou falando são, no caso, polinômio. Mas aí temos, no caso, apelidos para esse carinha. No caso aí, temos aí nomes carinhosos para esse carinha. Para esses aqui, no caso aí, é binômio. Certo? Agora, olha só.
um polinômio reduzido de 3 termos também é chamado de trinômio. Por quê? Porque tem 3 termos. Então, olha só, 1, 2, 3, trinômio. 1, 2, 3, trinômio. 1, 2, 3, trinômio. Agora, olha só, se ele tiver mais que 3 termos, não temos um nome particular para ele. Se ele tem 4 termos, 5 termos, nós vamos chamar apenas de polinômio, beleza? Então, a quarta observação, ele fala um polinômio reduzido com mais de 3 termos não tem um nome particular, beleza? Agora nós vamos falar no caso aí de grau de um polinômio. Lembra que monômios a gente falou de grau? Então, o grau de um polinômio, certo? A gente define da seguinte maneira, um grau de um polinômio, certo? Ele é dado, certo? Pelo seu termo de maior grau, certo? Então, eu vou olhar pelo seu termo de maior grau. E aí, fizemos uma aula explicando como é que vê o grau. Então, por exemplo, aqui, eu tenho A, no caso aqui, ó, A elevado ao cubo mais X. Qual é o grau desse polinômio? É a soma dos expoentes. Então, eu tenho um A que vale 3, mais um X aqui, ó, que não tem nada em cima, quanto não tem nada em cima. No caso, fica subentendido que tem o 1, certo? Então, 3 mais 1 é igual a 4, certo? 3 mais 1 é igual a 4, por isso que eu falo que esse primeiro carinha aqui ó, é do quarto grau. Tem um, não sei se estão escutando, mas tem uns papagaios montando aqui um ninho aqui no telhado da minha casa, eles ficam gritando todo dia de manhã, certo? Ignora o barulho aí, eles começaram. Todo dia esse horário eles estão perturbando aqui. Agora esse outro aqui, ó, 2, até perdi o foco aqui, 2A elevado à quarta mais X elevado à terceira, certo? Por que é do sétimo grau? Eu vou olhar para a parte literal e vou somar os expoentes da parte literal. 4, deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Vocês querem? Agente Vitor, por que não tem nomes particulares para polinômios com 4 ou 5 graus? Não temos nome particular, João Vitor, para esses polinômios, justamente porque eles podem ser infinitos. Então, nós podemos ter polinômios gigantescos. Quando a gente está na universidade, certo? A gente tem umas séries, no caso aí de séries de Taylor, série de Maclaurin, de Fourier, e aí elas podem tomar dimensões infinitas. Então, por exemplo, até 3 a gente coloca a nomenclatura. Mas, por exemplo, imagina um polinômio que, no caso, tem 200 termos. Você não vai colocar nomenclatura para algo que tende ao infinito. Então, a gente trabalha geralmente só com monômio, binômio e trinômio. A partir do 3, nós não temos, justamente porque o conjunto dos números aí naturais, certo? Ele vai para o infinito. Imagine um polinômio aí, sei lá, de 5.000 termos. Então, é uma perca de tempo muito grande você ficar dando nomenclatura para todos esses termos, sendo que você pode apenas generalizar, chamar de polinômio, apenas por causa disso, porque fica algo muito grande, certo? Indo aqui, ó, para esse outro carinha. Por que esse carinha aqui é do sétimo grau? Eu somo os expoentes da parte literal. 4 mais 3 é igual a 7, certo? Agora, olha só, esse outro carinha aqui, a parte literal, o A elevado a 1 mais X elevado ao quadrado. 1 mais 2 dá igual a 3, certo? Então, esse primeiro monômio é do quarto grau, esse segundo monômio é do sétimo grau, esse terceiro monômio é do terceiro grau. Então, qual é o que tem o grau maior? É o do sétimo. Então, certo? Esse polinômio, eu vou dizer que ele é do sétimo grau, certo? Porque o que tem o maior grau, no caso, é esse segundo aqui. E a gente sempre vai dizer, né, que o grau de um polinômio reduzido não nulo é dado pelo seu termo de maior grau. Então, por isso que eu falo que esse polinômio aqui é do sétimo grau. Beleza?
Agora, veja bem aí, ó, esse outro aqui, ó, se a gente for somar, esse daqui é do terceiro grau, 2 mais 2 é igual a 4, quarto grau, 1 mais 1 igual a 2. Qual é o que tem o maior grau? O 4. Então, eu generalizo falando que todo esse polinômio é do quê? Do quarto grau. Também? Tá bem? Ok? Nós também podemos fazer o seguinte, dizer, no caso aí, ó, qual é o grau do polinômio em relação a uma variável. Por exemplo, eu tenho esse polinômio, e esse polinômio ele tem duas variáveis, esse polinômio aqui, ó. Ele tem a variável x e a variável y. Se eu quiser dizer qual é o grau do polinômio em relação à variável x, eu vou esquecer a variável y, certo? E vou avaliar apenas a y. Vou esquecer, no caso, a y e vou avaliar apenas a x. Então, eu vou olhar, olha só, esse daqui é x ao cubo. Então, esse daqui é do terceiro grau. Aqui é x ao quadrado, é do segundo grau. Então, em relação, olhando apenas para o x, eu vou dizer que esse polinômio aqui é do terceiro grau em relação à variável x. Eu também posso dizer avaliar em relação à variável y. Então, eu esqueço a variável x, eu esqueço a variável x e vou olhar apenas para a variável y, certo? Então, veja bem, estou quase finalizando, galera, em relação à variável y. Então, olha só, esse y ele é do primeiro grau, esse y aqui ele é do quarto grau. Então, eu vou dizer que esse polinômio, porque esse daqui é do quarto grau, é um polinômio do quarto grau em relação à variável y. Sempre temos que escrever em relação à variável x ou então em relação à variável y, beleza? E entramos aí nessa última parte aí, ó. Polinômios com uma só variável, ou seja, todos esses polinômios aí que vamos avaliar, ele tem apenas uma só variável, certo? Esses polinômios aqui, no ano que vem, nós vamos trabalhar muito com ele, viu? Que são, no caso aqui, as equações do segundo grau. Então, aqui é um polinômio apenas de uma variável, certo? Aqui é um outro polinômio, certo? De, no caso aqui, uma variável, certo? Então, eles vão ser importantes aí para estudos posteriores. E, às vezes, né, às vezes não, é bastante comum a gente ordenar um polinômio de uma única variável, certo? De acordo com o seu grau. Como assim, de acordo com o seu grau? É como se fosse uma forma decrescente de avaliar. Porque, por exemplo, ó, esse primeiro monômio, nessa parte bem aqui que eu estou falando, esse primeiro monômio ele é do segundo grau. Esse é do primeiro e esse daqui é 0 grau. Então, observa, ó, 2, 1, 0. Você está vendo que ele está indo em ordem, no caso, decrescente? 2, 1, 0. Então, ó, potências decrescentes da variável x. Eu coloco o primeiro, o segundo ou então o terceiro. Outro caso aqui, ó, x ao cubo, aí ele não tem x ao quadrado, então ele tem o x elevado a 1. Então aqui, ó, 3, 1, 0, certo? 3, 1, 0, que é o grau. Quando é apenas números, certo? Quando é apenas números, quando é apenas coeficiente, eu falo que é grau 0, certo? Quanto não tem, no caso, variável, o grau é 0. Essa outra parte aqui, ó, 5x ao quadrado, então se a gente for avaliar o grau de cada um, ó, é 4, 3, 2, 1, 0. Tá vendo? Ordem decrescente. Tranquilo? Agora, o que é que significa, por exemplo, esses polinômios aqui, ó, que ele pulou do 3 para o 1 e para o 0? É como se a variável x ao quadrado, olhando para essa parte bem aqui, ó, ela tivesse multiplicado por 0. Quando você multiplica x ao quadrado por 0, ela some. Ela sumindo fica como? De forma reduzida. O mesmo fato acontece com esse carinha aqui, ó, x à quarta menos 9. Então, do quarto grau ele já pula por 0 graus. Mas é como se tivesse, ó, quarto grau, terceiro grau multiplicado por 0, segundo grau multiplicado por 0, primeiro grau multiplicado por 0.
Então, o grau 3, o grau 2 e o grau 1, eles somem. E aí eu posso escrever aí, ó, na forma geral, x² menos 9, beleza? Galerinha, lá na página, agora aí, ó, para continuar aí esse restante de aula que nós temos aí até, no caso, 10h05, que nós temos aula dupla. Lá na página aí, ó, 122, tem o exercício número 1, que é apenas A e B. Façam ele aí para ver se vocês fixam a partir desse conteúdo, beleza? Agora eu só vou fazer a chamada rapidamente, certo? E tem uma conversinha aqui com vocês que eu vou ser breve, que é de extrema importância. Galerinha, seguinte, ó, a nossa nota, ela é computada da seguinte maneira. Eu vou até passar para cá, ó, para explicar como é que foi a nossa nota. Olha só, a nota do primeiro bimestre aí, ó, do primeiro bimestre, certo, de matemática, a NT1, certo? Ela valia, no caso, ela vale 10 pontos. Então, olha só, foi 8 pontos aí, ó, 8 pontos da prova, certo? Que a gente fez quando ainda não estava nessa pandemia, certo? Foi 8 pontos da prova, mais 2 pontos, certo? Mais 2 pontos, no caso, de uma atividade avaliativa, que valia 2, que vocês fizeram em sala. Então, tudo isso daqui vale 10. A NT2, certo? A NT2 também vale 10. Como é que foi a NT2? Veja bem, foi a prova que vocês fizeram na semana passada, lá no Google Sala de Aula, valendo 8 pontos, mas no caso aí, ó, 2 pontos. Sabe de que é esses 2 pontos? Daquelas fotos que eu pedia. Então, veja bem, 2 pontos, galera, é muita coisa para essa entrega de exercício. O segundo bimestre vai ser a mesma coisa que isso daqui, ó. Vai ser 8 pontos de prova, mais 2 pontos das listas de exercício. Você foi lá e ficou com 4 pontos na prova, se você fez todas as atividades, você já alcança o quê? A média 6, certo? Então, a atividade que a gente fez lá, ó, a prova que a gente fez no Google Sala de Aula, valia 8 pontos, mais 2 pontos no caso aí, deixa eu ver o que vocês escreveram aqui, certo? Deixa eu só interromper essa gravação aqui, porque a aula já finalizou, e não